Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pode se assentar em nome de Jesus enquanto eles vão saindo. É muito importante, meu amado ou minha amada, que você ore, né? Que você coloque, você impõe mãos sobre os seus filhos, né? Ore por eles. Olha só quanta criança, já dá metade da igreja, hein? Que benção, né? Que benção. A minha filhinha hoje ficou com a vovó, não quis vir para a igreja, mas amém. Glória a Deus. Então já abre a tua palavra, vamos ser bem práticos hoje aqui, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem muito a falar conosco aqui. Abre lá em Juízes capítulo 13 e deixa lá no versículo 1. Amados, no começo do mês, no dia 6, dia 2/6, o pastor, né, trouxe uma palavra aqui falando sobre o poder do Espírito Santo, onde falou sobre a questão que Ele é nosso consolador, né? É Ele que nos ajuda nas nossas dificuldades, né? Falando mais algumas coisas. No dia 9/6, ele trouxe novamente a palavra, falando sobre o poder do Espírito Santo, mas com o tema, serei minhas testemunhas. Foi bênção, né? Essa palavra causou assim, algo assim, tremendo assim nas células, foi muito assim, maravilhoso assim, né? Foi gostoso demais falar sobre essa palavra nas células. Houve uma presença assim sobrenatural do Espírito Santo. E hoje, né, nós vamos falar assim sobre o poder do Espírito Santo, uma parte 3, que diz assim: qual a sua responsabilidade para com o Espírito Santo? Então assim, amados, o Espírito Santo me tocou muito assim na questão de dizer assim, o que nós temos feito com essa unção que Deus nos deu? De que maneira nós temos tratado o Espírito Santo? Porque muitas vezes nós dizemos que somos cheios do Espírito Santo. Sou cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja, e diante desse altar, e eu vejo assim que nós nos derramamos mesmo aqui na presença do Espírito Santo. Mas quando nós saímos, quando nós estamos lá fora, no dia a dia, no nosso dia a dia, qual a responsabilidade nós temos para com o Espírito Santo que está habitado em nossas vidas? Será que nós continuamos do mesmo jeito, cheio do Espírito Santo, ao ponto de nós chegarmos a contagiar uma outra pessoa que está do nosso lado, para ela também ser cheia do Espírito Santo? Ou nós temos expulsado ele de nós, para que nós venhamos, talvez, fazer algumas coisas que não agradem o coração de Deus? Então, amados, nós vamos falar um pouco aqui hoje de Sansão, um homem que recebeu a unção do Espírito Santo no ventre da mãe dele. Foi um homem separado por Deus, para proteger o povo de Deus. E na sua caminhada, né, ele fez algumas coisas que não agradou o coração do Senhor. E diante de todo esse contexto que nós vemos assim, ter consciência, né, do que nós temos o Espírito Santo sobre nossa vida. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. E qual a responsabilidade nós temos, né? Qual a responsabilidade para com o Espírito Santo nos dias a dia da nossa vida? Nós temos cuidado, zelado? O que nós temos feito? Então a palavra de Deus, vamos lá ler capítulo 13, de 1 ao 5, depois quero dar uma introdução de um outro assunto aqui, mas que vai linkar essa palavra, para o nosso ter entendimento. Capítulo 13 de Juízes, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu, e esta mulher disse-lhe, né? Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém, conceberás e terás um filho. No 4 diz assim, e agora, pois, guarda-te, diga para o teu irmão, guarda-te, meu amado, guarda-te dia a dia, né, para que você não venha perder o Espírito Santo. Aquilo que Deus
aquilo que é promessa de Deus para nossas vidas. Guarda-te. Guarde, livra-se da mentira, de falsos testemunhos. Livra, né, do mal, dos manjares que o Satanás tem colocado, né, lá fora, para que, assim como armadilhas, para nos destruir. Guarda-te. Agora, pois, guarde-te de que bebas vinhos ou bebida forte, nem comas comida imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, antes de entrar nessa palavra fortemente direto dela, e junto com a minha esposa, nós estávamos orando, a gente começou a falar um pouco sobre a cruz, né? E eu trouxe como introdução nessa palavra explicação sobre o que é a cruz, né? O que é a cruz? O que é? Eu disse assim, a cruz é a consequência de escolhas, né? Deus tem um princípio para nos educar, para educar seu povo, para nos educar. Deus, ele trabalha com ensinamento, e Deus também trabalha com correção, com disciplina. O objetivo de Deus sempre foi colocar o homem no caminho. Todas as vezes que saímos do caminho, vamos ter sérios problemas. Então, assim, amados, toda vez que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós somos cheios da unção de Deus aqui neste lugar, né? Todos os domingos, todas as sextas, nas células, mas assim, Deus não quer que nós saímos do caminho. E muitas vezes, pelas consequências do dia a dia, pelas tribulações, pelos ataques de Satanás, nós acabamos saindo do caminho do Senhor. E acabamos fazendo coisas assim que desagradam o coração de Deus. Então, assim, quando a gente sai do caminho, né, vamos ter sérios problemas. E o grande problema é que é um dos quais que temos é transformar consequência em cruz. Muitas das vezes nós encontramos irmão e falamos assim, meu Deus, eu estou carregando uma cruz aqui, que eu fiz um empréstimo, agora eu não consigo pagar, tal. Gente, isso não é cruz, meus amados. Isso é consequência de uma decisão que você tomou sem orar, sem a permissão do Espírito Santo. E muitas vezes nós colocamos isso como cruz. Então eu digo assim, como tentamos transformar consequência em cruz. Jesus disse, todo aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus merecia a cruz? Não, né? Mas eu digo assim, quando Jesus foi crucificado lá, quantas cruzes tinha naquele lugar? Quantas? Uma cruz. Só tinha uma cruz lá. As outras duas eram consequências de atos que aquelas pessoas, né, elas fizeram alguma coisa e elas tiveram que pagar um preço, foi uma consequência. Cruz é aquilo que nós carregamos sem merecer. Aqueles dois que estavam lá, eles mereciam aquela cruz, aquela situação. No tanto que um deles falou assim, tu não és o Deus, né, se tu és Jesus, filho de Deus vivo, toda aquela situação, que eu não vou abrir muito aqui, que a gente fala muito sobre no encontro com Deus, né? Salvou tantas pessoas, salva a ti mesmo. E o outro falou assim que, né, meio que repreendendo o outro camarada lá, dizendo assim para ele calar, assim, porque ele estava ali sem merecer. E falou assim, nós estamos aqui porque merecemos, cometemos algo assim que nós merecemos passar por isso, mas ele não. Então muitas vezes, amados, nós colocamos assim, nós estamos estou carregando uma cruz, mas não é uma cruz, é uma consequência. O que é a cruz? Cruz é tudo aquilo que vou levar na vida sem merecer. Se eu mereço, não é cruz, é consequência. Talvez hoje você venha ali refletir o que está passando na tua vida. Talvez foi resposta de algo que você fez errado lá no passado. E você está passando por uma consequência agora, não é cruz. Então, assim, a cruz é tudo aquilo que vou levar sem merecer. Se eu mereço, não é cruz, é consequência. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui, meus amados. Talvez você está namorando, talvez você está paquerando, tentando conhecer uma Rebeca e vice-versa. Então você começa a orar a Deus, que depois que você casar, você vai falar assim, pastor, mas aquela mulher não faz nada.
Mas acontece isso, acontece aquilo. Amado, isso é uma consequência da tua escolha. Você vai ter que carregar isso aí. E você vai ter que ir até o fim. Você vai ter que orar para Deus transformar a sua esposa ou, consequentemente, transformar o teu esposo. Porque você agiu na emoção, você não agiu no espírito. Então, assim, então você contrai uma dívida. Isso não é cruz, isso é uma decisão que você tomou sem o discernimento do Espírito Santo. Então vamos falar sobre o casamento. Então, se você merece, não é cruz, é disciplina. Cruz é tudo aquilo que você não merece. Não transforma as suas escolhas em cruz. Não vamos, eu falo isso para mim também, eu não posso transformar a minha escolha, que eu tomei e fiz, e algumas escolhas que eu fiz lá no passado, que hoje tem consequência ainda, em cruz. Isso não é cruz, isso é uma consequência do meu pecado lá do passado. Talvez lá no passado você não conhecia o Senhor Jesus, a palavra de Deus, mas hoje você procura fazer as coisas certas, porque eu sei que você é conhecedor. Você já tem o Espírito Santo, você já sabe que existe uma promessa sobre a tua vida. Porque o Senhor Jesus, quando Ele foi para o Pai, Ele deixou o Espírito Santo para nós. E nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, cruz é tudo aquilo que você não merece. Não transforme as suas escolhas em cruz. Né? Crucificação de Jesus. Né? Eu falei, ele só tinha uma cruz lá. As outras duas situações eram consequências, né, de decisões mal tomadas. Um era um ladrão, o outro era no seu... Né? Então, assim, lá foi uma consequência de uma decisão errada que aquela pessoa tomou na vida. Agora, o Senhor Jesus, Ele não merecia. Amém? Glória a Deus. Foi meio pesado, né? Mas Deus falou forte comigo, gente. Eu chorei quando Deus falou isso comigo. Foi muito forte. Mas se o Espírito Santo falou, eu vou falar. Né? Eu vou deixar para a igreja. Se o pastor Maurício, né, confiou o altar aqui, eu creio assim que Deus quer falar. E ele falou a verdade, meus amados. Ele tinha confiado o altar, falou assim, pastor Marcos, traga a palavra no domingo. Eu falei, amém. Eu fui lá, comecei a orar junto com a minha esposa, vimos a palavra, daí na terça ou na quarta eu liguei para ele, ele falou assim, Marcão, acho que eu vou ficar com a palavra, tem algum problema? Eu falei, não, pastor, amém, glória a Deus, o senhor, estamos aqui para obedecer. Aí na quinta-feira eu acordei de manhã, falei, eu vou passar a palavra que o Espírito Santo me deu para o pastor, né? Vou falar para ele. Aí quando eu falei para ele, ele falou assim, a palavra é sua. Deus tem algo nesse negócio aí. Eu falei, amém, glória a Deus. Mas agora vamos falar de um indivíduo, né, que vai ser vitorioso, mas que não precisava de nada disso. Teve tantas consequências que viveu sem precisar, né? Então ele teve tantas situações que ele passou, né, o Sansão, que ele passou na vida dele sem precisar. Ele não ouviu o pai dele, ele não ouviu os conselhos. E durante a sua caminhada, várias consequências aconteceram. E nós vamos passar aqui no texto aqui, a gente vai ver assim que quantas coisas assim ele podia ter evitado, que nós podemos evitar no nosso dia a dia, se a gente tiver uma responsabilidade para com o Espírito Santo, o qual o Senhor nos deixou. Então todos os dias nós temos que ser alimentados pelo Espírito Santo, todos os dias temos que ser cheios, não deixar escapar nada, não deixar que o Espírito Santo, que isso venha diminuir em nossas vidas. Que nós venhamos ser cada vez mais cheios, porque daí, gente, nós vamos fechar as brechas para toda e qualquer situação do mal. Nós vamos fechar os nossos ouvidos para as fofocas, nós vamos livrar nossos pensamentos de coisas ruins, o Deus vai nos livrar do caminho mal, o Senhor vai nos livrar dos olhos mal, vai nos livrar de tudo, mas a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais vazio nós ficarmos, mais coisas vão entrar na nossa vida, coisas ruins, como Sansão naquela época começou a fazer algumas coisas que era contra aquele voto que ele fez, que ele teve desde o ventre da mãe dele. Nazireu significava um voto, uma pessoa separada. Mas ele foi mais profundo ainda, ele foi separado no ventre da mãe dele. Um anjo falou para aquela mulher estéril que ela ia ter um filho, que não ia passar a navalha sobre a sua cabeça, e toda aquela questão, aquela história que nós lemos aqui agora. Então assim, por 40 anos, os filisteus estão agindo em disciplinas, né, o povo de Israel, pois Deus usava situações para disciplinar o povo dele. Então muitas vezes, meus amados, então assim, Deus vai usar situações para nos disciplinar mesmo. Eu digo para você assim, que muitas das lutas que nós temos no nosso dia a dia são por duas situações. Uma delas, o Senhor está nos disciplinando, está ali fazendo a gente passar por aquilo, nos forjando, porque Ele quer nos corrigir, porque Ele quer nos corrigir, nos capacitar,
porque eles querem que a gente ande nos caminhos. Não quer que nós saímos do caminho dele. E a outra situação, que muitas vezes nós estamos com alguma turbulência lá, alguma situação na nossa vida, nossa, coisa está acontecendo, um monte de situações, e você está passando por opressões e tantas coisas. Então ele diz assim, muitas vezes, Deus está capacitando, porque Ele quer te, né, ali na frente tem uma bênção para você. Então, ou é disciplina, ou é uma bênção. Mas nós devemos estar assim, atento, né, a essas disciplinas, a essas correções, né, a esses ensinamentos. Porque Deus, Ele quer nos colocar no caminho dEle. Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ele quer que nós sejamos separados. Então, por 40 anos, os filisteus estão agindo em disciplinas ao povo de Israel, pois Deus usava situações para disciplinar o povo dele. Deus disciplina para levar o seu povo para o caminho. Então, hoje, Deus nos disciplina para nos colocar no caminho dele. E muitas vezes nós não aceitamos. Muitas vezes nós murmuramos, reclamamos. Mas eu digo para você, meus amados, nós só temos a agradecer ao Senhor. Só agradecer. Pela sua misericórdia, pelo seu amor, por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Voltamos aqui. Então, ele envia o seu anjo para falar com a esposa de Manoá, que era estéril, e nunca podia ter filho, dizendo que ela teria um filho, né? E que ele seria um nazireu de Deus. Então, o nazireu de Deus, se você quer saber certinho o que significa o nazireu de Deus, você vai lá em Números 6, vai contar toda a história. Tudo que seguia diante desse voto, né? Era um voto mesmo, de ser um nazireu. Não se cortava o cabelo, não se fazia a barba, né? Não se tocava em defuntos, não ficava perto de defunto. Tinha um monte de situações lá, que Sansão ia ter que seguir. E o anjo já falou com aquela mulher, né? Então, o anjo falou com a esposa de Manoá, que era estéril e nunca poderia ter filho, dizendo que ela teria um filho e que esse seria nazireu de Deus. Nazireu de Deus devia, então assim, ele não tomava vinho, né, nada derivado de uva, né, bebidas fermentadas, então não cortava o cabelo, não tocava em cadáveres, né, além de não comer, né, carne em muitas circunstâncias. Tinha toda uma situação. Então, não vamos entrar nesse detalhe, nós vamos passar algumas vezes lá por Números, mas assim, então se você quiser saber o que é o nazireu, vai lá em capítulo 6, né, de Números, né, e olhe lá que vai estar tudo lá. Então assim, e desde o ventre seria nazireu por toda a sua vida. Deus chama Sansão para ser um vencedor. Diga para o teu irmão aí, Deus te chama para ser um vencedor. Mas eu vejo assim, muitas vezes, assim, as pessoas assim, nós estamos aqui na igreja, às vezes tem a campanha aqui na sexta-feira, e é aquele fervo, assim, o fogo do Espírito Santo mesmo, e a gente vem aqui, a gente fala sobre vencer, de ser um vencedor. Eu sou um vencedor, e às vezes você está lá desanimado, você já está lá, assim, sem saber o que fazer da sua vida, e você vem aqui, não, porque agora você é um vencedor, e você é cheio do Espírito Santo, e você sai daqui, não, você é um vencedor, porque você é um vencedor, o pastor lá falou que você é um vencedor, o meu irmão também abraçou e disse que eu sou um vencedor, e você vai para a tua casa, eu sou um vencedor, eu sou um vencedor, aí você já chega lá, você janta e diz, não, você é um vencedor, não, porque lá na igreja diz que eu vou ser um vencedor, aí você vai dormir, aí você acorda, e você já fala assim, eu não vou ser um vencedor. Você já se afastou do Espírito Santo, meu querido. Você já abriu a tua mente assim para as coisas do mundo. E o diabo já veio ali e lançou uma seta dizendo que você não é vencedor. Então assim, amados, eu vou contar uma história aqui. Amados, eu estava assim, eu estava aqui orando nessa semana, e eu lembrei do passado lá, quando eu morava no sítio, eu, o pastor Sérgio, e a gente tinha televisão lá, mas era a bateria, entendeu? Então a gente tinha um horário certinho para assistir televisão. Então, meu pai gostava de assistir o jornal de tarde, e a gente podia assistir um pouquinho de desenho depois, tipo meia hora, no máximo 40 minutos. Porque a bateria durava 3, 4 dias. Se abusasse, era 2 dias, acabava a bateria, ele tinha que ir lá na cidade, carregar a bateria para botar na televisão de novo para a gente assistir. Então, amados, eu vejo muitas vezes que nós somos assim, ó.
nós somos como uma televisão, muitas vezes. Estamos aqui, no fogo de Deus, diante desse altar aqui, que derrama a glória do Espírito Santo, que eu creio, que eu sinto a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. E nós parecemos uma televisão ligada, né? Cheia de luz, alegre, né? Tudo de bom. Mas eu lembrei assim, o Espírito Santo fez me lembrar de um fato assim, meus amados. Quando a gente desligava aquela televisão, que era preto e branco, de tubo, aquela que tinha que esquentar e tudo mais, a gente desligava ela, e a imagem sumia e ficava uma luzinha pequenininha bem no meio da tela. Bem pequenininha. E às vezes eu ia lá no banheiro e voltava, aquela luzinha estava lá bem pequenininha ainda. Amados, muitas vezes nós somos como essa televisão. Às vezes nós estamos aqui diante desse altar, nós somos cheios do Espírito Santo, e muitas coisas acontecem, você fala em línguas, e o Espírito Santo vem sobre sua vida, e você é cheio, você fica assim como uma luz muito forte mesmo, como uma tela de TV, muitas vezes. Mas quando você sai daquela porta para trás ali, a luzinha fica desse tamanhozinho assim, ó. Aí eu digo para você, qual a responsabilidade que você tem com o Espírito Santo na tua vida? Eu vou contar uma história para vocês, meus amados. Eu conheci uma família lá no norte do Paraná. Uma família que vivia bem lá, morava no sítio, não passava necessidade, porque sempre tinha o porquinho, tinha o franguinho, né? Essa família tinha tudo de bom lá. Mas um dia, essa família perdeu o pai. E esse pai tinha vários irmãos. E quando isso aconteceu, esses irmãos afastaram. Acho que eles não queriam, né? Diante de toda a situação, depois eu fui descobrir que essa pessoa tinha algumas dívidas, pequenas, mas tinham. E eu fiquei analisando aquele contexto que as pessoas se distanciaram. Depois de algum tempo, alguns meses, alguns voltaram a procurar essa família, porém para cobrar aquele valor que aquele pai de família devia para o seu irmão. Eu vou dizer para vocês hoje, amados, nos dias de hoje não era mais que R$300. E eu lembro que essa mulher falou com o pai dela, né, que era o avô das crianças, tudo lá. Ele disse, não, vamos pagar sim. Ele foi lá, aí ele foi lá, a mãe não tinha, foi lá, emprestou do pai dela, os R$300, mas quando ela foi pagar, o cara falou, mas não é 300, é 800. Porque eu levei esse valor lá no banco, eles corrigiram, e agora é R$800. Aí essa mulher fez de tudo, né, se desfez de algumas coisas, sem marido, faziam 6 meses que tinha perdido seu marido, fez o que fez lá, eu vejo assim que foi a mão de Deus e pagou esse valor. Aí, meus amados, essa família foi embora de lá. Essa família veio para a capital. Depois de muitas lutas lá, de sobrevivência e tal, essa pessoa se desfez da propriedade e veio para a capital. E aqui ela começou assim a trabalhar, colocou os filhos a trabalhar, foi cuidando dos filhos. E começou assim a crescer, porque Deus era com ela. Aí depois de algum tempo, o filho dessa pessoa, desse irmão, desse cara que tinha falecido, falou assim, eu quero ir lá também para a capital, com a minha tia. E minha mãe aceitou essa pessoa, o filho do cara que tinha cobrado, aquele absurdo dela, disse, não, pode vir. A minha casa está aberta para você. E ele veio, ele ficou, ele estudou, desenvolveu vários projetos aqui, ele era da área de hotelaria. O cara cresceu um monte. Ao ponto que ele estava tão bem que o próprio pai dele, né, essa pessoa que tinha cobrado esse valor, também veio para cá.
E esse filho dele, meus amados, tinha a mesma idade minha, na época, 28 anos. E tal, aconteceu tudo aquilo, tal. Daí um dia, eu recebi uma ligação da minha mãe, e falei assim, olha, da mãe lá, eu já vou abrir para vocês, meus amados. Essa família era minha família, tá? Por isso que eu estou falando a minha mãe aqui. Ó, teu primo faleceu. Ele dormiu e acordou morto. E teu tio está aqui em desespero. O que eu faço? Falei, mãe, eu estou no trabalho, o que eu vou fazer? Mas daí, meus amados, tinha uma outra pessoa na minha família, e tenho, né? Ele saiu do trabalho dele e chegou assim, falou, meu tio, o senhor pode ficar tranquilo que eu vou cuidar tudo para o senhor. Daí ele falou assim, então vamos lá pegar o carro dele. Não, vou com o meu carro. Colocou esse meu tio, foi no ML, deu um monte de situações assim, burocráticas, assim, nervosa, porque ele, como ele faleceu em casa, um cara saudável, foi feito todos os tipos de exame, e ele tinha acabado de se casar, até ele foi aberto um inquérito contra a esposa, que suspeitava dela ter matado ele, e tal, tantas coisas. E daí, meus amados, eu sei que essa pessoa perdeu uns 3 dias de serviço, correndo atrás dessas burocracias, de enterro, tal, acabou tudo, aí meu tio foi lá na minha casa. Essa outra pessoa que fez todo esse trâmite é o pastor Sérgio. Gente, como eu aprendo com esse homem, meu Deus do céu. O meu tio falou assim, eu chamo de Carlinho ele, né? Carlinho, eu vim aqui para te acertar, se eu pagar seus dias de serviço, que você perdeu, e te pagar a gasolina, que você gastou, né? Você foi comigo no cemitério, ML e tal, tantas coisas. Aí ele levantou e deu um abraço no meu tio, falou assim, você não me deve nada. Aliás, o senhor me deve sim, um almoço, somente. Eu digo para você, meus amados, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela age assim, sabia? Nas dificuldades do irmão. Ele abaixou a cabeça, ele ficou mais ou menos uns 3 meses sem falar com a gente. E um dia ele colocou para fora tudo isso, pediu perdão. Mas eu vejo para você, amados, que muitas vezes ser cheio do Espírito Santo é fácil aqui, a gente se rende ao altar, mas o nosso dia a dia é difícil. Naquela época eu não conhecia o Senhor Jesus e no meu coração existia um ódio muito grande. Talvez fosse comigo e talvez era ser minha vez de descontar tudo isso. Falei, não, o senhor me deve sim. Eu vou calcular aqui meus dias de serviço. Eu perdi hora extra. Eu ia fazer assim, eu ia cobrar dele fez uns 4, 5 mil reais. Mas assim, uma atitude de um homem, né? Ele tinha perdido um filho. Aí ele chegou ali, bateu na porta e falou assim, não, vim aqui porque eu quero pagar você. Você não me deve nada. Então, através de um ato, meus amados, de um ato de uma pessoa que tem o Espírito Santo, de uma pessoa que dá manutenção no Espírito Santo na vida dele, um ato ele vai assim tocar o coração de muitas pessoas. Hoje nós somos muito honrados por essa família. Quando nós viajamos, eles fazem questão de buscar a gente onde a gente está, quer que fique na casa deles, né? Quer fazer o impossível do impossível. Obrigado, querido. Mas foi através de um ato de uma pessoa que estava com o Espírito Santo naquele momento. Ele já conhecia o Senhor Jesus. Então, meus amados, muitas vezes, como eu falei para você está aqui cheio, como se fosse uma televisão. Eu falo isso para mim também. Mas como saímos da porta da igreja lá fora, é como aquela televisão que é de tubo, de imagem lá, da casa das antigas lá, que tem que aquecer o tubo e tudo mais. Só fica aquela luzinha e muitas vezes ela apaga. E aí já era, meu irmão. E aí pode acontecer, como aconteceu com Sansão. O poder de Deus, a unção de Deus saiu da vida dele. E teve as suas consequências. Então, amados, assim, cheio do Espírito Santo, é viver o fruto do Espírito Santo. É ser uma pessoa bondosa. É ser uma pessoa que tem um perdão no coração. Não importa se aquilo vai machucar, vai trazer uma tristeza em você. Ah, eu fiz algo errado.
Não importa se isso vai doer em você, é importante que você se livre disso, meu amado. Seja cheio do Espírito Santo. Não importa o quanto vai doer. Porque ser cheio do Espírito Santo é fazer a vontade do Pai, é receber essa promessa do Senhor que Ele nos deixou. Quando Ele foi para o Pai, Ele deixou o Espírito Santo para nós. E muitas das vezes nós viramos as costas para o Espírito Santo. Então assim, vamos... O Espírito Santo me tocou de falar sobre isso hoje aqui, né? Eu estava na sala de oração, de falar essa história assim, porque é algo que me tocou muito, ficou gravado na minha mente, na minha alma, assim, que se não se paga o mal com o mal. E mediante uma circunstância de que uma pessoa tinha perdido um ente querido da família, um filho. Imagina um pai. A lei da natureza é assim, sempre o filho enterrar o pai, mas o pai enterrou o filho. Então assim, quando ele fez aquele ato e falou assim: tio, o senhor não me deve nada. Assim, não deve sim, o senhor me deve um almoço. O senhor faz um franguinho lá que eu vou na tua casa almoçar. E está tudo certo. Então, amados, eu vejo assim que é dessa maneira que nós temos que nos agir. Lógico, tem situações. Mas se a gente for agir pela vingança, pelo ódio, pela amargura, nós somos seres humanos, muitas vezes nós vamos deixar mesmo isso acontecer. Claro que vamos. Mas nós também temos que ter ciência, de que nós somos filhos de Deus, nós já recebemos o Espírito Santo, já descemos as águas, fomos batizados pelo fogo do Espírito. E a gente tem que mudar essa história, ser exemplo, ser testemunha, como foi a palavra do domingo passado. Então assim, amados, assim como o pastor Sérgio, como o pastor Maurício e outros irmãos aqui da igreja, a gente aprende todos os dias com esse tipo de atitude. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu creio assim que, a partir de hoje, dessa história que nós vamos ver aqui de Sansão, se a gente tinha alguma situação que nos distanciasse, ou que nós talvez estejamos em desobediência com o nosso Deus, né? Então que você pegue essa palavra para você e entre no caminho do Senhor. Entre nos caminhos do Senhor, no caminho estreito. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Então, meus amados, o Senhor chama Sansão para ser um vencedor. E escolheu, né? E o Senhor escolheu você hoje também para ser um vencedor. Mas um vencedor não só aqui, diante do fogo do Espírito, mas quando você sair lá, você seja uma chama viva, lá naquela rua, na sua casa, diante dos seus familiares. Que você venha ser cheio do Espírito Santo e vencedor sempre, mediante todas as circunstâncias que o mundo colocar lá fora para você. Não vai ser fácil. Muitas vezes você vai tomar uma atitude como o Sansão tomou, né? Vai desobedecer o pai, que ele desobedeceu os pais deles, ignorou o conselho dos pais, e vai tomar na cabeça. Mas depois você não vai poder dizer que isso é uma cruz. Isso é consequência de uma decisão que você tomou na sua vida, errada. Um dos principais erros de Sansão não foi dar ouvidos aos conselhos dos seus pais, que está lá em Juízes do 1 ao 3, no capítulo 13, do 1 ao 3. Né? Então assim, eu vejo assim que, do 14, do 1 ao 3, que eu vou lá, Raquel. No 14, do 1 ao 3, diz assim: e desceu Sansão a Tina, né? E vendo em Tima uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai, a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tima, e das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai, sua mãe, disse: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos? Então eu digo assim, meus amados, vou fazer um moleque aqui. Então assim, muitas vezes nós vamos querer buscar situações lá no mundo, vamos querer buscar situações para resolver nossos problemas em lugares que não agradam o coração de Deus, que se vai distanciar você do Espírito Santo, né? Então muitas coisas, e vem seu pastor, vem seu discipulador, vem seus pais e fala assim: filho, não é este o caminho, não é este o caminho que você deve seguir, né? Talvez se você se envolvendo com isso, você vai pecar contra o seu Deus, você vai destruir a sua vida, né? E muitas vezes nós ficamos cegos espiritualmente, meus amados, e não damos ouvidos, né, à voz do Senhor, dos nossos pais. Então viu uma mulher e tal. Então, porém, seu pai e sua mãe disseram-lhe: não há porventura mulher
entre as filhas dos teus irmãos, né? Nem entre todo o meu povo, para que tu vás e toma por mulher dentro do meu povo, para que tu vá lá e toma tua mulher tua mulher lá dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Então, mas nem tudo que agrada os nossos olhos vai ser bom para nós. Nem tudo que agrada os nossos olhos vai ser bom assim, diante de Deus. Talvez algo que vai agradar aos nossos olhos vai nos distanciar do Espírito Santo. Talvez, porque eu vejo assim que o inimigo, ele não coloca coisa ruim diante de nós para que nós viemos fazer, ele coloca coisas boas. Talvez dá um casal muito feliz. Quando eu falar homem aqui, amado, é homem e mulher, tá? Para a gente não ficar falando assim, irmão, irmã, mas quando eu falo assim, então, muitas vezes, lá no casal vai aparecer lá, o casal feliz, vive uma vida legal, tal, o marido dá uma escorregada, né? Vê lá uma mulher lá do outro povo, ou assim, do mundo, se encanta com aquilo, e acaba destruindo a família. E mesma coisa a mulher também. Muitas vezes vê um homem lá do mundo e acha que é legal, que é bonito. Vou ser feliz e tal. São coisas que vão destruir nossas vidas. Nem tudo que é bom aos nossos olhos vai fazer bem para a gente. Porque pode ser uma cilada de Satanás. E quando nossos olhos começam a ver isso, amados, que lá fora está melhor do que aqui dentro, então já é um indício que o Espírito Santo já não está habitando em nós, que nós já distanciamos dele. Que nós já nos afastamos dele por algum motivo. Então, assim, quando a pessoa decide, né, andar sozinho, alguma coisa não vai bem na sua alma. Então, Sansão, quando ele ignorou aquela situação, ele decidiu andar sozinho. Ele não queria o conselho da sua mãe. Ele não queria o conselho do seu pai, por ser uma mulher lá do inimigo. Os filisteus, eles guerreavam contra o povo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus usava esse povo para cuidar, disciplinar eles lá também. Então, ele se engraçou com uma mulher lá do povo inimigo, né, que ele combatia. Então, quando você decide andar sozinho, alguma coisa não vai bem na sua alma. Por isso, meu amado, a importância de ser cheio do Espírito Santo. Eu vou falar isso inúmeras vezes aqui hoje. Cheio do Espírito Santo. Diga para o teu irmão, seja cheio do Espírito Santo. É isso aí, meus amados. Mas cheio aqui, cheio lá fora, aonde você estiver, você seja cheio do Espírito Santo. Não seja uma televisão de tubo lá, meu amado. Fique só aquela luzinha lá, seja uma TV de plasma lá, gigante, onde você for. Amém? Então, assim, 4 qualidades, né? De quem presta contas. Porque Sansão, ele não prestou contas das coisas que ele fez diante daquela caminhada dele lá. Ele tinha várias situações, como eram do voto de Nazireu, que eram separados de Deus desde o ventre da mãe dele. E ele fez várias coisas, cometeu alguns pecados e ele não conversou com o pai dele. Amados, essa semana eu tive o privilégio de conversar com uma família, semana passada, eu acho. E aconteceu uma coisa lá, eles nos chamaram para conversar, nem foi com o casal, foi com o filhinho deles. E eles nos chamaram lá assim, pastores, né? Nós queríamos compartilhar aqui, fazer um discipulado. E nós conversamos, fizemos a comunhão. Foi tão maravilhoso, porque o Espírito Santo habitou naquele lugar. Houve um confessar. Nem era uma coisa absurda, era uma coisa muito simples, diante das coisas que acontecem nos dias a dias. Mas foi tão maravilhoso, meus amados. A comunhão. Então, assim, 4 qualidades de quem presta contas. E eu vinculo isso muito ao discipulado, ao pastoreio, né? Se deixar conhecer. Muitas das vezes, amados, nós cometemos algumas coisas de errado. Como Sansão tomou aquela mulher lá do povo filisteu, que não agradou o coração do pai. Mas tudo bem que o pai sabia. Mas tem muitas coisas a gente não se deixa conhecer. Nós temos nossos discipuladores, líderes espirituais, pastores, e muito mais ainda, gigante, poderoso, o nosso Consolador, aquele que nos fortalece, o Espírito Santo, para que nós possamos confessar os nossos pecados. Né? Então, assim, se deixar conhecer. Deus te conhece, mas muitas vezes você tem que falar: Senhor, eu pequei, me perdoa, eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque eu não quero mais. Eu não quero mais cair
né, nessa fraqueza. Outra qualidade é vivacidade, aberto para aprender. Então, assim, amados, eu vejo assim que eu aprendi com meu irmão, com o meu pastor Sérgio, lá no passado, a atitude dele de ser uma pessoa que não vai ali pagar um mal que aconteceu lá atrás com outro mal. Ele pagou aquele mal com um abraço, mas com um abraço do próprio Deus, do Espírito Santo, sobre a vida daquele homem, que eu tenho certeza que ele foi tocado pelo Espírito Santo naquele momento. Então, assim, a gente tem que ser aberto a aprender. Né? Aprender com o erro do irmão, com os seus próprios erros também. Talvez você fique sabendo que o irmão cometeu um deslize, e de repente você está caindo no mesmo caminho, assim, mas eu não quero, porque o irmão lá ele não deu certo, eu não vou cair nesse erro também. Disponibilidade, aceitar a ser perguntado. Honestidade, é fiel à verdade, sem se importar quanto isso possa ferir. Gente, a gente tem que ser fiel à verdade, não importa o quanto vai nos ferir isso. Ah, mas se eu falar a verdade para minha esposa, não interessa. Jejue e ore. Se você pulou a cerca, se você está com as fraldas cheias de cocôzinho lá, você vai orar e jejuar, o Espírito Santo vai te dar uma estratégia e você vai ter que confessar com ela. Não importa. Num encontro com Deus, lá na Igreja da Paz ainda, eu estava lá, daí veio um irmão falar comigo, e falou assim, eu traí a minha esposa e agora eu contei para ela, ela quer me matar. Eu falei, mas é claro que ela quer te matar. Você acha que ela ia te encher de beijos? Né? Assim, ore, meu irmão, agora você tem que orar, você tem que provar para ela que você mudou, que você é outra pessoa, que você é diferente. Vai lá, faça o curso de casais com o pastor Nelson, a pastora Tânia, você vai ver que bênção que vai ser. Casados para sempre. Então assim, amados, honestidade. Então honestidade, ela se abrange muito isso, mas quando assim, ser fiel, né? É fiel à verdade, sem se importar o quanto vai se ferir. Então, se eu fiz alguma coisa de errado, eu vou ter que confessar para o meu discipulador, para o meu pastor, ou para o Espírito Santo. Imagina você confessar um pecado, né, para o Espírito Santo, e você vê que aquilo vai doer em você assim. Ele já sabe, mas ele precisa que você confesse. Amados, isso não é fácil não. Mas se isso aconteceu por quê? Porque você não deu manutenção. Você não foi uma pessoa responsável para com o Espírito Santo. Aí você acabou fazendo uma coisa de errado. O homem de Deus, né, o homem de Deus que escolhe caminhar sozinho, se torna presas fáceis do diabo. Então você que decide caminhar como Sansão, porque ele sabia, gente, ele era um nazireu separado do Senhor, ele sabia que a força dele vinha do Senhor, né? Mas ele resolveu caminhar sozinho. E muitas vezes a gente quer caminhar sozinho, a gente não quer caminhar com o Espírito Santo, quer caminhar sozinho, porque acha que vai vencer. Não, eu vou fazer aqui, vai dar certo. E nós quebramos a cara, muitas vezes. E aí vem o arrependimento. Aí vem o Espírito Santo nos constrange. Mas você não conversou comigo. Você não falou comigo, né? Por mais que Deus já sabe o que você quer, mas Ele quer que você confesse a Ele, meus amados. De boca, sem falar. Eu tenho um irmão, eu comecei a caminhar com ele falou assim, como que eu oro, pastor? Como que eu faço? Eu fui explicando para ele, eu não sou nada, gente. Não sou nada mesmo. E fui falando, daí eu falava assim, você tem que orar a Deus, né? Como ele estivesse do teu lado, sentado do teu lado na cama, ali na cadeira, falando para ele as coisas que estão no teu coração. É assim que você vai orar. Não, mas não, você fala para ele as suas necessidades, o que você deseja, e no meio dessa oração você já peça para ele assim, Senhor, mas de tudo isso que eu pedi, só me libera aquilo que for me edificar, que for do agrado do coração do Senhor, porque muitas vezes nós vamos pedir coisas a Deus que vai nos afastar do Senhor, algo que não vai fazer bem para nós, que vai nos destruir nossa casa, nossa família. Muitas pessoas reclamam sobre questão de vida financeira, mas se Deus derramar uma bênção sobrenatural sobre essa pessoa, ela vai se matar, ela vai morrer, porque ela vai se botar o dinheiro na frente de Deus, vai se tornar uma pessoa orgulhosa, e vai passar por cima de todo mundo. Eu falo da vida na parte financeira, mas existem outras situações também. Muitas vezes viemos na igreja de ônibus, mas não tem um carro, mas se Deus dá um carro para essa pessoa, talvez ela não venha mais para a igreja.
E essa pessoa é aquela pessoa que está aqui com uma televisão. Ela sai daqui e daí apaga a tela, só fica um foguinho pequenininho, quando não apaga totalmente. Né? Então eu digo assim, quando os homens de Deus escolhem caminhar, né, sozinhos, se tornam presas fáceis para o diabo, pois estão sem o Espírito Santo. Sansão era centrado em si, né, em si mesmo, indisciplinado, arrogante, por isso não era ensinável. Então quando a gente começa a se afastar do Espírito Santo, porque não é ele que se afasta de nós, é nós que expulsamos ele de nós. Então assim, meus amados, a gente se torna pessoas assim, insuportáveis, vou dizer assim, ensináveis, arrogantes, né? Pessoas que não conseguem ser disciplinadas, tudo ela sabe. Você vai falar um negócio, não, já sei. Você vai falar, não, já sei. Se torna um negócio assim, até assim, ruim de conversar, porque a pessoa sabe tudo. Tem pessoas que são tão orgulhosas, vai comentar um assunto com ela, não, porque mas o homem de Deus vai assim, nossa, amado, é verdade, não, eu também já vi isso aí. E começa a compartilhar o assunto, discutir de uma maneira diferente. Mas muitas pessoas, ela tem que, a opinião dela tem que ser a dela. Eu já sei assim, não deixa nem você colocar o teu ponto de vista. Isso é uma obra da carne, meu amado. Isso é uma obra da carne. Então assim, amados, nós temos que ser pessoas que vamos viver assim um fruto do Espírito Santo, mansidão, sabedoria, entendimento, discernimento. Ele não sabia ouvir. Logo no início, seu pai procurou convencê-lo. Deu um grave erro, casar-se com uma mulher de Timna. Julgo desigual, mas ele não sabia ouvir. Né? Então assim, ele não queria nem saber. Os olhos dele ficou encantado por aquela mulher, que ele não queria nem saber qual seria a consequência que ia causar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, amado. Nessa primeira mulher ali que ele se encanta ali, deixa eu ver o horário aqui para mim não. Então veja assim, Sansão ele causou uma desgraça ali, porque depois os pais de Sansão foram falar com os pais dessa moça, e essa moça foi dada para um outro homem, ele foi lá, botou fogo lá nas raposas lá e queimou toda a seara junto com a família da mulher inteira. Destruiu tudo aquilo. E muitas vezes, esse olho, esse desejo assim de querer estar assim, não, eu quero esse homem, eu quero essa mulher para mim, nossa, eu fiquei encantado. Talvez não é só destruir tua vida, vai destruir a vida de outra pessoa também. Porque não é de Deus, meus amados. Muitas vezes estamos ali, não, porque eu estou apaixonado, não, porque tudo é emoção. Mas você já orou a Deus, pediu, né, permissão para o Senhor. Senhor, esta é a minha varoa, né, ou a mulher, esse é meu varão. Senhor, seja comigo. Se não for daquilo que seja do seu agrado, que se afaste de mim, mesmo que doa. Seja verdadeiro, seja fiel consigo mesmo. Então, alguns erros de Sansão. Sansão errou em escolher a mulher para casar, que não era do seu povo. Juízes 14, de 1 ao 3, nós lemos ali. Errou quando passou no meio da vinha indo para Timar, lá em Juízes 14, 5, que diz assim: desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timar, e chegando às vinhas de Timar, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou sobre ele tão possantemente, que ele fendeu aquele leão como se fosse um cabrito. Ele abriu a boca, se rasgou de baixo em cima. Mas ali ele já errou. Tudo bem que foi algo assim de autodefesa, mas ele não confessou para o pai dele que ele tinha estado perto de um cadáver. Porque naquela época, com esse voto de Nazireu, ele tinha que fazer o seguinte: se acontecesse isso, de ele estar perto de algum cadáver, por alguma situação, ele tinha que confessar para o pai dele, e ele levado aos sacerdotes, e existia um rito lá que ele ia ser purificado novamente. Mas olha só como é que o pecado vai cauterizando a mente da pessoa, vai afastando da unção de Deus, vai afastando do Espírito Santo. O que aconteceu? Ele já se envolveu com aquela mulher, e aí botou fogo lá, queimou a mulher com a família toda. Aí foi lá, matou um leão, né? E falou e não confessou, já não confessou para o pai. E daí ele ficou perto de um cadáver, porque lá em número 6,6 diz que ele não podia estar perto de cadáver. Coloca lá número 6,6. Por gentileza. Então, ali ele já não confessou aquele pecado. Ele voltou para casa e foi lá,
não confessou aquele pecado. E ali já ficou algo oculto na vida dele. Ali o Satanás já começou a lançar na mente dele assim, coisas horríveis. Então por isso, amados, nós temos que ser assim ciente, né, de que nós temos que confessar nossos pecados. Então assim, ele errou, né, quando ele matou aquele leão. E não, tá lá? Portanto, todos os dias da sua separação para o Senhor, não se aproximará de nenhum cadáver algum. Mas foi um caso de uma sobrevivência, que ele teve que ali se defender, tudo bem. Mas ele tinha que chegar diante do seu pai e confessar isso, para que ele vinha a ser purificado novamente. Outro erro, errou quando tocou no leão morto para pegar o mel. Então veja assim, amado, coloca lá Juízes 14:8. Então assim, amado, eu vejo assim que, não bastando isso, algum tempo depois, ele passou de novo naquele lugar, e ele passou na ossada do leão, tinha um enxame de abelha lá. Não se contentado de não confessar o pecado, que ele tinha estado perto de um cadáver, ele foi lá e pegou o mel da ossada do leão e levou para o pai e para a mãe. Você vê como é que as coisas vão acontecendo? Então, se tornou um pecado mais grave ainda. Olha lá, passando algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, aquela mulher que ele foi buscar lá em Timá, apartando-se de caminho para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelha, de mel. Amados, vou dizer uma coisa para vocês. O diabo coloca doce aonde somos proibidos de tocar. Muitas das vezes, ou bem assim dizendo melhor, todas as vezes que tocamos, que a gente vê que uma coisa está muito fácil, que é muito doce, que está facinho, que parece que vai tudo bem, e você, né, toma suas decisões sem consultar o Espírito Santo, amados, ali tem dedo do diabo. Eu estava conversando com a pastora Silene, minutos antes de subir ao altar, eu falei assim, está muito sim, dona Silene, eu sinto que o diabo, ele está roendo, ele está atrás da moita, esperando uma armadilha, ele está assim, comendo pelas beiradas, eu sinto isso, ele está preparando uma armadilha, ele está tentando minar as pessoas, está minando a mente, ele quer que as pessoas saiam do caminho do Senhor. Então tem que estar vigiantes, em oração, e nós oramos juntos ali. Então, o diabo coloca doce onde somos proibidos de tocar, de mexer, ainda além de tocar, mentiu para seus pais dizendo, né, de onde tinha tirado. Ele tinha que ter dizido, já tinha que ter falado lá para o pai dele, assim, que ele já tinha lá no passado matado o leão, estava perto de um cadáver, e depois foi lá e tirou o mel da carcaça, né, de ossada do leão. Onde você tem mexido? Talvez hoje você tenha mexido o quê? Na pornografia? No marido da outra, na esposa da outra, no namorado da outra? No namorado da outra? No dinheiro que não é seu? Talvez seja tão fácil. Está ali. É um melzinho. Não dá nada, nada a ver. Eu vou pegar, vou levar para meus pais. Esquecendo do voto que ele era um separado de Deus. Que ele não podia tocar em coisa imunda nenhuma. E ali era uma carcaça de um cadáver. Então, amados, que está lá no Juízes, né, 14:8. Errou quando brincou de propor enigmas na festa, brincando com seus enigmas, sendo arrogante, né, se achando forte. Que está lá em Juízes 14:13. Errou em Gaza, se deitando com a prostituta. Sansão precisava de um conselheiro, de alguém para aconselhar, para ser aconselhado, para chegar perto dele e falar assim, Sansão, está errado. Mas ele começou a tomar decisões sozinho, assim, pelo seu próprio eu, pela sua arrogância, porque ele se tornou uma pessoa ensinável. Então, indo para Gaza, deitando-se com a prostituta, Sansão precisava de conselheiro. Juízes 16:1, bota lá. Então ele achava que ele, né, gente, muitas vezes eu via no passado, que antes de conhecer bem a história, mas muito bem lá no passado, antes de conhecer o Senhor Jesus, que Sansão era um homem gigante, o cara tal, mas lá naquela época, naquela cidade, eles eram todos iguais, todos tinham os cabelos compridos, mesma estatura. O que se diferenciava de Sansão é que tinha a unção de Deus sobre a vida dele. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta, né, e entregou a ela. Um homem que era separado de Deus, desde o ventre da mãe, não ouvindo seus pais,
Talvez, amado, você tenha dificuldade de se abrir com o teu pai, com a tua mãe, procure um líder espiritual. Se abra lá. Olha, me envolvi com as coisas erradas. Eu tenho visto pornografia. Eu tenho desagradado a minha esposa. Eu tenho desagradado o meu esposo. Eu não tenho agido corretamente lá no meu trabalho. Eu tenho sido uma pessoa infiel lá. Todos nós precisamos desabafar, meus amados. Então assim, errou quando brincou com os enigmas, né? Errou também quando encontrou essa prostituta. No Vale de Sorá, ele se apaixona por Dalila. E ali foi o fim da vida dele. Informante dos filisteus. Então essa mulher, a Dalila, ele se encantou por ela e era uma mulher informante dos filisteus. Logo os príncipes, lá, vamos ler aqui na frente, logo à frente, procuraram essa mulher, os príncipes lá dos filisteus, procuraram ela para descobrir qual era o segredo dele, de tanta força, porque era um homem que, toda vez que ele se levantava lá, ele derrotava os filisteus. Então assim, seduzido por Dalila, ele abre o coração. Mas coloca lá Juízes 16:4, né, que fala assim, no Vale de Sorá, que ele se apaixona, né, por Dalila, informante dos filisteus. E depois disso, lá no 16:4, e depois disso, se afeiçoou a uma mulher do Vale de Soraque, cujo, né, o nome era Dalila. Próximo. Então, os chefes dos filisteus subiram a ter com ela. Eles disseram, para poder assim, não dar espaço para ele, ficar todo momento perguntando qual é aquela situação, né? E ver em que consiste a sua grande força. E como poderemos, né, prevalecer contra ele e amarrá-lo, para assim, né, segurar ele e te daremos cada um lá de 100 mil e 100 moedas de prata. Então se ofereceu lá para aquela mulher, para aquelas pessoas lá. Então veja que o diabo preparou para aquele cara, para aquele homem, pela sua desobediência, pela sua arrogância, pela sua indisciplina. Eu vejo que Deus vai passar um corretivo mesmo nele. Então assim, já deixa lá Juízes 16, 20 e 21. Então assim, seduzido por Dalila, ele abre o coração e revela seu segredo para os seus inimigos. E ele não aprende. Então, ali antes no 16, 17, diz assim, Juízes 16, 17. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. E viesse a ser, se viesse a ser rapado, isso há de mim, a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Então ali, amados, ele abre aquela mulher, mas muitas vezes fala assim, porque raspou o cabelo e perdeu a força. Mas ele diz ali que ele era um nazireu de nascença, né? Que foi consagrado lá no ventre da mãe. Então ali descobrindo todos os segredos dele, o Senhor retira aquela unção dele. Porque todas as vezes que eles estavam lá, matou o leão, e depois foi se deitar lá foi se deitar com essa mulher, com Dalila. Então todas as vezes que os filisteus vinham, ela falava para ele arrebentava as cordas e ia lá e fazia. Vocês conhecem a história, né? Que ele matou 1000 homens com a queixada de jumento, que ele fazia de tudo. Gente, o homem era muito forte. Muito forte. Então, quem não aprende com os seus próprios erros, isso é para nós aqui, seu fim sempre, né? O seu fim é sempre a perda da unção. Então, se todas as vezes que nós cometemos erros, pecado, e não procuramos nos purificar, né? Não procuramos assim a confessar os nossos pecados, a nos arrependermos, nós vamos perdendo a unção de Deus, meus amados. Nós vamos se afastando do Espírito Santo, dessa promessa que o Senhor deixou para nós, né? Então sempre é a perda da unção, da visão da sua posição de príncipe. Juízes 16, 20 e 21. Diz assim, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou Sansão do seu sono e disse,
sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, muitas vezes, amada, vamos agir de maneira assim que acha que Deus é conosco, mas muitas vezes assim, o Espírito Santo já não é mais com nós. Não porque Ele não quer, porque nós nos afastamos dEle. E aí nossas decisões começam a ser para o nosso próprio eu, pelo nosso próprio orgulho. E aí as coisas vão por água abaixo. Aí nós nos tornamos pessoas indisciplináveis, pessoas que não conseguem ser ensinadas. Porque se você tem o Espírito Santo, meu amado, o Espírito Santo ele é manso. 21. Então os filisteus pegaram nele, ele ia arrancar os olhos. Então ali, ele já não conseguiu mais combater mais ninguém. Além disso, os caras arrancaram os olhos dele. E fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, botaram ele no moinho, se tornou um escravo. Eu vejo assim, amados, que se a gente tem algum tipo de problema, alguma situação que desagrada o coração de Deus, se nós não procurarmos a nos consertar com o Senhor, se nós nos procurarmos a consertar com o Espírito Santo, nós vamos ser escravos de Satanás, escravo do diabo, como Sansão foi, um cara separado de Deus, um cara que recebeu o Espírito Santo no ventre da mãe, jogou tudo fora, porque ele achava que era o cara, eu sou forte, eu posso, eu sou o dono, eu que mando, eu destruo o exército inimigo, entendeu? E achava que podia tudo, se envolver com as mulheres do povo inimigo, tocar em cadáver sem se purificar. Ele foi contra aquele voto, foi contra aquela promessa que Deus colocou na vida dele. Sansão não admitiu o seu pecado e nem se humilhou diante de Deus. É isso que nós fazemos muitas vezes. Nós não admitimos o nosso pecado e a gente insiste em dizer que nós estamos certos. Não, eu estou certo. Não, mas a palavra de Deus diz isso. Mas eu estou certo. E ele insistiu, né? E nem se humilhou diante de Deus. Deus deu o tempo necessário para Sansão se arrepender. Eu dou uma passagem aqui daquela mulher do fluxo de sangue. Naquela época, meus amados, as mulheres lá que tinham esse fluxo de sangue eram consideradas mulheres imundas. E quando naquela multidão, quando o Senhor Jesus passou, ela tocou no Senhor Jesus, ela pecou, porque ela não podia fazer aquilo. Mas o Senhor Jesus, ele já sabia de tudo, mas assim, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Ele deu tempo para ela falar. Talvez se ela saísse dali e não falasse nada, ela voltasse a ser uma pessoa enferma novamente, imunda. Mas não, ela falou. E é isso que Deus quer de nós, meus amados, que Ele dá o tempo para nós nos arrependermos. Ele dá o tempo para nós falarmos assim, eu pequei, me purifica, eu quero ser cheio do Espírito Santo novamente. E Deus nos dá esse tempo, como Ele deu para aquela mulher. Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer que nós falamos. Mas que nós não viemos insistir, né? Persistir no mesmo erro. Não, Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor, mas eu estou certo. Entendeu? Eu estou certo, não, mas eu fiz isso, mas eu acho que eu estou certo. Não, amados. Não é assim que funciona, né? Sansão matou um leão sem nenhuma arma nas mãos, vê como uma era forte. Matou 30 homens. Antes disso, né, dominou 300 chacais, né, a raposa lá, amarrou um no outro, acendeu tochas, né, e queimou aquele campo todo, matou mais de 1000 filisteus com uma queixada de jumento, removeu portões, né, da cidade de Gaza lá, mas não foi capaz de dominar a si mesmo. O cara fez tanta coisa, mas ele não tinha um domínio sobre ele. Então você fala assim, não, porque eu faço tantas coisas, eu sou cheio do Espírito Santo, eu faço a obra e tal, mas você não tem domínio sobre ti, meu querido. Persiste no erro. Sansão não tinha domínio próprio. Domínio próprio, meus amados. Então eu já estava assim, estava dizendo que ele já não tinha mais a unção de Deus, porque o domínio próprio é um fruto do Espírito, meus amados. Um homem que não domina a si mesmo, acabará construindo a sua própria forca. Muitas vezes, então, nós vamos insistir no erro,
Não, você, meu irmão, você está usando droga, você está errado, meu, vem para Jesus e tal, e vem aqui, e seja cheio do Espírito Santo e tal, e acontece tudo. Aí ele vai lá fora, aí apaga aquela chama do Espírito Santo na vida dele, e volta de novo lá, e não sei o que, não, porque isso não... Né, estava conversando com o irmão essa semana, que ele foi lá fazer entrevista para o trabalho, o cara perguntou, você tem algum problema com droga? Não tenho, porque a droga não faz, no sentido assim, a droga não faz mal para mim, eu me sinto bem com droga, né, na mente assim, né, a gente estava conversando, então muitas vezes as pessoas estão nesse engano, você tem problema com droga? Não, pelo contrário, está tudo bem, não tem problema com droga, é isso que o diabo coloca na cabeça das pessoas, né? Então, um homem que não domina a si mesmo acabará conseguindo sua própria forca. Quem mata leão, 1000 filisteus, remove portões, mas não domina o seu impulso sexual, é prisioneiro de si mesmo, né, caminhando para a morte. Eu vejo que Sansão, ele se achava tanto cara que ele não conseguia controlar o seu impulso sexual. Amados, eu vou falar um negócio para vocês. Contando toda essa história de Sansão, se ele entrasse ali hoje, eu acho que um monte de gente ia ficar... Ou se entrasse Dalila ali, um monte de homem também ia ficar de queixo caído. Sabendo que essas pessoas não estavam em pecado. Se entrasse Sansão ali, todo grandão, cabeludão, bonitão, pode ser que algumas mulheres achassem, nossa, que homem lindo, aos olhos, né? E se entrasse Dalila também assim, alguns homens iam achar assim, meu Deus, que mulher. Que agradou os meus olhos. Que homem que agradou os meus olhos. Armadilha do diabo. Então assim, ele não consegue ter esse controle, né? Sansão era impulsivo, não era um proativo, né? Era reativo, agia com base em suas emoções. Então ele agiu ali nas suas emoções, meus amados, no orgulho dele, e deu no que deu. Aí ele reagia, né? Ele reagia e não liderava. Ele não pensava antes de agir. Então assim, amados, ele era um cara que ele era um juiz de Israel, ele era para estar lá ele era para estar 40 anos, só ficou 20. Porque ele começou a agir pela sua razão. Pelo seu próprio eu. Então assim, eu vejo assim que a emoção não é liderar não. Ser líder é assim, fazendo aqui, né, acho em toda situação ser um líder, você tem que ser um homem de Deus, senão não vai dar certo. Aqui na igreja, no ministério, lá fora, onde você estiver. Se você não tiver Deus, você não vai liderar nada. Nada. Sansão, um homem de Deus, que flertou contra o pecado, brincou. Então, o excesso de autoconfiança fez Sansão pensar que é possível brincar com o pecado sem perder o controle. Então, é mais um cigarro de maconha, mais uma cheiradinha, não vai dar nada. Vou sair com mais uma prostituta, ou vou me prostituir com um homem. Só mais essa vez, começa a brincar com essas coisas, se torna uma coisa normal. Se afastando do Espírito Santo. Lembra que a gente falou no começo que Deus, Ele vem para nos dar ensinamento e correção, meus amados. Então a gente não vai poder reclamar depois, mas eu contraí um vírus HIV, eu tenho que carregar essa cruz. Não é cruz não, meus amados, isso é consequência de uma decisão tua imatura. Cruz é aquilo que você leva sem merecer. Se você adquiriu, porque você mereceu, porque você foi fazer coisa errada. O fulano lá teve uma overdose e tal, veja lá, e ele ficou meio com um problema lá, né, ele conseguiu sobreviver, mas ficou com algumas deficiências, agora vai ter que carregar aquela cruz. Negativo. Não é cruz, é consequência de um erro. Como a separação, como a questão de você não ser fiel na verdade. Isso vai causar uma consequência. Eu também, se eu não ser fiel na verdade, vai ter uma consequência sobre a minha vida. Sansão, um homem de Deus que não levou a sério a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Você tem levado? Será que nós temos levado a unção a sério de Deus sobre nossas vidas? Que é o Espírito Santo de Deus? Ele é de tudo, é maravilhoso. Mas se nós estivermos debaixo da obediência daquilo que Ele quer que nós viemos fazer, andar no caminho. Ele é misericordioso, é tudo aquilo, meus amados, mas o que nós temos feito para isso acontecer, para essa misericórdia vir sobre nossas vidas? Então, amados, aqui nesta noite, eu vejo assim, o que você vê na história de Sansão que não pode ser aplicado
né? O que você vê na história de Sansão, que não pode ser aplicada na vida de um homem ou de uma mulher de Deus? Reflita nisso. O que você vê lá que não pode ser aplicado na tua vida? Extraia isso. Você tem caminhado sozinho ou tem realmente se entregue a um discipulador sincero e íntegro? Se entregue ao Espírito Santo, considere ele como seu discipulador íntegro. Nos dias de hoje não temos mais naziriados, mas todos nós somos do Espírito Santo, que foi deixado conosco, né? Podemos brincar com esta unção e nos entregar às nossas vaidades? Eu tenho o Espírito Santo, eu estou em Espírito Santo, mas agora, gente, ele não pode brincar com isso. Eu vejo assim que é tão difícil a gente comprar o azeite, é tão difícil a gente ser cheio, porque a nossa carne às vezes quer falar mais que o Espírito, e quando a gente fica cheio, se transborda do Espírito Santo, basta meia hora para perder tudo, joga fora. É como você trabalhar o ano inteiro para comprar um carro, que é um sonho que você tem, e você ser roubado, né? E perder todo o seu dinheiro. E é isso que o diabo quer fazer. Temos cuidado, né? Temos cuidado de administrar o bem nosso tempo com Deus, ou temos entregue esse tempo para brincar com o perigo, como Sansão, sendo inconsequente com a unção do Senhor sobre ele. O que nós temos feito? Eu vejo que lá na frente, ele clamou ao Senhor, porque quando ele estava cego, aí chamaram ele no palácio, acho que iam zombar com ele, não sei o que ia fazer com ele lá, ele pediu para um menino que estava conduzindo ele, que estava cego, que ele levasse ele às colunas centrais daquele palácio, e ali ele clamou ao Senhor, mas ali assim, ele deu a vida dele, Senhor, né, ele pediu que tocasse força nele pelo menos mais uma vez, e ali ele derrubando aquelas colunas, ele matou mais filisteus que em toda a sua vida. Ele acabou com tudo e também morreu ali. Mas será que nós precisamos passar por isso? Será que nós precisamos morrer? Eu vejo que Deus, Ele quer algo tão assim maravilhoso para nós, que nós devemos viver em comunhão, em alegria, que nós devemos viver assim, alegres, cheios do Espírito Santo. Não precisamos passar por todas essas consequências. Então hoje, amados, assim, eu digo assim, meu amado, se tem alguma coisa, algumas perguntas ali que eu fiz ali, eu não sei, talvez você tenha que ser purificado hoje, para receber esse Espírito Santo maravilhoso, para ser cheio do Espírito Santo. Talvez você tenha que entregar alguma coisa no altar, talvez você não foi fiel com a verdade, talvez você tenha se envolvido com o mundo lá fora, com povos estranhos. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas não tenha vergonha. O inimigo, ele tenta botar vergonha, para você não vir, para você não se entregar. Amados, deixe o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Então, se você é essa pessoa hoje, se você já tem o Espírito Santo, quer ser mais cheio ainda, mas se você não tem ele ainda, por algum motivo, por alguma situação o qual você talvez, cometeu alguma situação que se afastou de Deus, se afastou do Espírito Santo, este é o momento, meus amados. Eu gostaria muito nesta noite, que você se levantasse, e viesse até o altar do Senhor, e falasse assim: Deus, eu quero ser diferente, meu Pai. Eu quero ter responsabilidade para com o Teu Espírito Santo. Eu quero ser uma pessoa com muita mansidão. Eu quero ser uma pessoa assim, Pai. Eu quero ser fiel na verdade, mesmo que eu tenha que sofrer, meu Pai. Talvez você vai pedir uma estratégia para o Espírito Santo hoje, para você confessar um pecado para sua esposa, para o seu esposo, para o seu discipulador, ou até mesmo confessar para o Espírito Santo. Porque eu vejo assim que o Espírito Santo ele é muito mais importante do que sua esposa, do que teu filho. Muito mais. Então se entregue para Ele essa noite, meu amado. Se entrega, peça assim: Senhor, eu quero ser cheio de Ti. Talvez você tenha tocado em alguma imundície, tocado em algo talvez que não agrade o coração do Senhor, mas hoje o Senhor te chama para te purificar, meu amado. Ele quer purificar você. Ele quer que você seja cheio do Espírito dEle. Eu gostaria que todos ficassem de pé aqui nesta noite. Todos vocês. O que está no banco, aqui na frente, fique de pé. Fique de pé. Fique de pé aqui nesta noite.
Eu vejo assim que o sobrenatural de Deus vai acontecer aqui. O sobrenatural de Deus. Deus vai manifestar o poder dele aqui neste lugar. Eu creio. Aleluia. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Teu poder se manifestou aqui nesse lugar. Eu creio que pessoas foram batizadas aqui hoje, Senhor. Que pessoas foram cheias do Teu Espírito Santo aqui nesta noite, meu Pai. Que foram purificadas, meu Pai. E foram pessoas cheias para poder caminhar, meu Deus, lá fora amanhã, meu Pai. Oh Deus, com Teu Espírito. Aplauda o Senhor Jesus, meus queridos. Aplauda bem forte.